uma coisa importante de dizer é o seguinte, eu não concordo, e hoje com o acerto do Jorge Jesus com a seleção, surgiu muito esse boato. Que? Informação? É informação. Qual que é a informação? Até o Souza lá Você não ouviu? Não ouvi. da Band já escreveu também Eu sobre. tenho evitado ouvir o que o Hugo fala aqui. A CNN, você não acredita na CNN? Não acredito em tudo, eu quero tá. ouvir o que você falou, não ouvi. Não, Jorge Jesus deve estar pegando avião amanhã, vai rescindir lá, correr lá, vai acertar com a seleção brasileira. Vai disputar o Mundial? Não vai disputar o Mundial. Ele abre mão pelo sonho de ser campeão mundial com alguma seleção. E ele até, na Porque época... com o Brasil ele tem alguma chance. Mas com e aí? Portugal E o também Neymar? teria. Como é que fica? Não, gente, é diferente. balela, meu. Não, assim, eu vou Não é falar... balela não. balela. O Mauro Betting, sabe essa casa de aposta aí? Sim. Ele falou que quem manda na seleção é o Neymar. Tudo que acontece lá, o Edinaldo fala com o Neymar. Eu Isso não o Mauro duvido, Betting não. falou, Eu já não tá duvido. informado. Eu não O que eu tô falando que é Então, balela... se o Neymar falar, não quero Mas o o que eu tô- Jorge Jesus, o que eu não tô vai falando que- contratar. Mas o que eu tô falando que é balela é essa rusga entre o Não, Neymar e eu o vou Jorge falar um negócio pra Jesus. você, ó. Balela. Falar um negócio pra você sobre isso, sim. Segundo o Mauro, a casa de aposta lá, ele falou que o Neymar ficou puto com aquelas declarações. Não pegou bem. Foi a Ó, informação do Mauro eu- Betting. eu Eu con- acredito nele. Eu concordo com o Jorge Jesus que ele falou, pô. Realmente o Neymar não consegue jogar 70 jogos na temporada, não. No nível alto, ele não consegue, pô. Ele não consegue por N motivos, né? Várias lesões, etc e tal. Ele não consegue. Agora, quantos jogos a seleção vai ter até a final da Copa do Mundo se chegar? 4 nas eliminatórias 11. e 7 na Copa do Mundo e mais um amistoso ou outro. A Pô, Copa do Mundo, mesmo com 89 7 clubes, vão jogos. ser só 7 Sete- jogos? porque são vários grupos, no caso. né? Ah, não, são 8 jogos agora, né? E uma informação, Acho eu que vai tava ter um pensando 16 nisso. avos, eu 16 acho. avos. Tava pensando nisso hoje, eu tava comentando com o Pizza no carro, Grande pizza. grande Pizza, sobre o Neymar e a Copa. Realmente, ele precisa de um mês bom naquele mês ele tá não, inteiro. então. Claro. Sabe quantos jogos ele jogou agora? 7. Exatamente. Demorou 3 pra entrar em forma, aí quando ele entrou em forma, time precisava começou ganhar a 3 pra ganhar. classificar, ele Começou a botou a ganhar. bola de braço, classificou o Santos, pegou o Bragantino, ele foi lá e classificou o Santos. Então, Dos 3, que teoricamente seria aqueles jogos de grupo, que é o mais baba, no mata-mata ele resolve. Então, esse é o raciocínio, acho que até do Neymar é esse. É isso que eu tava falando. 7 jogos seguidos, Eu né, concordo com o Jorge Jesus quando ele falou: o Neymar não aguenta jogar num nível assim e tal durante o campeonato inteiro. O campeonato vai fazer 38 jogos, ele já não vai jogar 38, né? Se ficar, vai jogar. É. Então, assim. Pelo ele menos não- 2 Ele já não vai realmente jogar. ele não consegue. E, assim, outros jogadores da idade dele também não conseguem, né? Não é exclusividade do Neymar isso aí. A questão é: a Copa do Mundo faltam 12 jogos aí pra seleção pra ele jogar. E aí, nesse caso, o Jorge Jesus não vai fazer nenhum tipo de questão de ter ele do time. Pelo contrário, vai preparar ele para esses jogos, para ele poder brilhar. Não vai fazer nenhuma objeção, se quis dizer. É. Né? Você falou questão, não. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que nesse caso, o presidente da CBF, ele agiu rápido. Ele viu que não estava bom, tomou 4-1, ele foi lá demitir o cara, tá contratando outro. Se o Marcelo Teixeira, ele não pode reclamar, porque ele teve 21 dias para, se quisesse contratar um outro técnico... É revoltante, né? Esperar um jogo pra mandar... Exatamente, aí não faz muito sentido, assim. Talvez ele possa até ter ficado revoltado com as trocas. Não, a indignação eu acho que é justamente porque jogou, era pra ganhar, Teve e oportunidade. pelas trocas erradas e pelo... Ele sentiu que vacilo. todo mundo sentiu. Né? Pô, o jogo é um Exatamente. jogo Era ganho. um jogo ganho. Vai ganhar Exatamente. 3 Agora, pontos. também Jogo ganho. acho O Vasco que não tem nada a ver com isso, é o Santos que perdeu esse Agora, jogo. eu também acho que o torcedor do Santos, e eu falei isso no vídeo lá hoje, não pode comprar o barulho das pessoas anti-Santos, que existe na imprensa. Que existem na imprensa. Você não pode comprar esse barulho. Gente, pelo amor de Deus, um monte de time perdeu na primeira rodada do campeonato. O Galo vai cair pra segunda divisão Aliás, agora? todo mundo que jogou fora, no máximo, empatou. O Galo... O time paulista ganhou Nenhum e time os paulista. carioca Cara, só o Vasco ganhou. O São Paulo, acho o jogo de São Paulo. O São Paulo teve uma partida horrível. Empatou 0x0 com o Sport. Assim, tenebrosa a partida do São Paulo. Caleri perdeu um pênalti aos 3 minutos. A ponto de... E aí foi o que eu gravei. Eu falei Mas lá... aí é o ponto, hein? Se o Zubeldia cair antes, o Dorival já Vai pra pro São lá. Paulo. Aí é um ponto que eu Aí é um dei a ponto. informação ontem, lá no meu canal, vou trazer aqui agora, de que o Dorival já recebeu contato de dirigentes do Santos. Já recebeu contato, porque assim, os caras estão achando que se o Zubeldia empatar o jogo lá em Córdoba, vai cair o Zubeldia e vai entrar o Dorival. Mas você não acha, Tajeres. Hugo? Então a carroça uma tá opinião passando. minha, tá? Apesar, eu, particularmente, dos que tem disponíveis no mercado, caiu o Caixinha. Eu gostaria do Dorival. Entre os nomes que tem ali, eu acho que é o Dorival. Mas eu acho que o nome vai ser o Tite. Novamente, o Por causa do Neymar. Neymar. Neymar já falou que é o melhor técnico que ele já cara, mas trabalhou eu na vou- vida. Vou te falar uma coisa pra você. Eu acho que quando o Já Neymar passa vai raiva. se meter nisso, o pai dele vai falar, não,
Ele mesmo vai ligar pro Tite. Agora, o que eu eu- acho o que que eu- vocês o que eu acham não- o histórico com o Dorival, né? Eu ainda tô não um é pouco lá aquelas coisas, o histórico também. eu ainda É, Ele teve a época treta, lá. né? Eu ainda tô um pouco tranquilo, gente, sim, mas o Neymar vota contra o Atlético Mineiro, ele não vota contra o Fluminense, tá? Ele vota contra o Atlético Mineiro. Bahia, Fluminense, E Atlético daqui Mineiro. 3 rodadas. Na Vila Belmiro. Eu vou falar um negócio. Eu ainda tô assim, a primeira rodada, beleza e tal. Tava olhando até os campeonatos que o Santos ganhou, 2002, 2004. O Santos perdeu na primeira rodada, os dois. A gente tá fazendo de propósito. Isso aí acontece. O Palmeiras perdeu nos 2 campeonatos que ele ganhou agora, perdeu no primeiro jogo. A questão é separar, 2 times foram rebaixados. A questão é a seguinte, não é isso. A questão é, eu vou ficar muito pé da vida, eu acho que aí tem que demitir o Caixinha, se ele não ligar o sinal de alerta dele agora. De falar, cara, preciso ganhar do Bahia de qualquer jeito, preciso arrancar ponto do Fluminense. Não dá pra chegar pro Neymar. É claro que quando o Neymar voltar, vai mudar, pô. O Santos vai começar a jogar, vai ganhar os jogos. Mas não dá pra entregar pro cara com 0 pontos e 3 derrotas das primeiras rodadas. Não vai acontecer. Se isso não vai acontecer, aí tem que demitir o cara. O Santos vai ganhar do Bahia e vai tirar pontos, pelo menos, do Fluminense. Eu também acho, Tenho porque o Fluminense certeza. pra mim é Mas é o que tem candidataço que ao acontecer. rebaixamento. Eu digo mais, isso que o Hugo falou O sobre Fluminense também é outro interessado no Dorival, né? Porque o Mas vai ser o Mano caiu. o Mano Tá, caiu. Mas eles estão negociando com o São Paulo. Estão Olha, negociando com o São Paulo. Nossa vida. Mais um que vai... É porque, tomar- na verdade, teoricamente, o São Paulo nem aceitaria esse projeto, mas tem um Super Mundial, né? Interessante. Pra ele acaba sendo interessante. Eles estão negociando Bom, com o São tava Paulo. achando que o Diniz ia acabar voltando, mas... É loucura demais. Ó, tem o vídeo Boa. da isso aí. espirulada do Teixeira. Vai lá. E era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis. Né? Coisas assim impressionantes com um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E no segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair de 3 pontos. E era inadmissível o Santos. Eu achei isso, que e o ele treina, fala, treina né? dele ali foi meio irônico, hein? Eu Não, achei que essa falou, hora ele tipo, tava bem puto e ele foi bem deselegante. Eu com o achei que ele Caixinha. foi meio time que, pô, treina. A gente Pareceu que ele sabe falou que isso, vai né? depender. Não, e eu a acho hora que que foi ele fala meio... dos gols infantis, Eu acho ele que botou pode todo acontecer mundo- muito uma pegadinha dele aí, né? Eu acho que ele falou isso pra ver qual que vai ser a do Caixinha. Se o Caixinha falar qualquer coisa que fira o ego dele, ele vai ser Já mandado é embora, que motivo. foi exatamente o motivo que o Carille caiu. O Carille não Exatamente. caiu por conta de resultado, cobrança da torcida. O Carille caiu aquele dia que o Ricardinho Martins botou ele lá, botou o Marcelo Teixeira naquela Saia roda justa. lá, Saia na justa. saia E que o cara ele foi falar de pressão, que pressão e aí ele, era não sei ele aonde. mexeu com o ego dele. E aí ele mandou por conta do ego dele. Então, se dependendo do, qual vai ser que com certeza na próxima coletiva eu falo, o presidente falou isso e isso, o que você tem a dizer. Se o Caixinha falar qualquer coisa errada, roda. mas não é possível E que- tá nem aí pro que vai acontecer contra Não o é Bahia. possível que a assessoria de imprensa do Santos é tão inútil assim a ponto de colocar o Coxinha pra falar essa semana, né?